Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar nesse vídeo, bastante interessante por sinal, foi capa de uma revista eletrônica total número 34, de 1991, bem antigo, portanto. As duas caixinhas que vocês estão vendo lá formavam uma barreira ultrassônica. Você colocava as barreiras uma de frente para a outra, e se algum objeto ou alguém passasse entre elas, seria detectado. Diferentemente dos projetos que até então usavam luz ou radiação infravermelha, esse usava ultrassons. Naquela época, os transdutores ultrassônicos ainda eram raros, eram caros, aqueles pequenininhos que hoje você compra, inclusive eles até são emparelhados para que você detecte o eco. Né? São muito usados em robótica e em outras aplicações, mas naquela época não tinha nada disso. Como é que nós resolvemos o problema? Naquela época já existiam os tweeters piezoelétricos, tweeters que respondiam a frequências até um pouquinho acima de 20 kHz, como esse aqui, que a gente poderia eventualmente usar nesse projeto, porque eles também funcionavam como receptores. O que quer dizer isso? Ele podia ser usado como um emissor ultrassônico ou como um receptor ultrassônico, numa frequência ali em torno de 20 kHz, que nós não ouvimos, é lógico que os cachorros e os gatos ouvem, mas nós não ouvimos, e a gente assim poderia ter um sistema detector ultrassônico. Para a gente poder usar isso no nosso circuito, nós precisamos abrir o circuito, como mostra essa figura, porque ele tem um transformadorzinho interno. Então, retirando esses parafusinhos aqui atrás, que vocês veem, esse parafuso, por exemplo, são 3 parafusos. A gente retirando esses parafusos, a gente poderia ter acesso à cerâmicazinha transdutora. E ela era de alta impedância, então dava para você usar como microfone e como um emissor num circuito de alta impedância, que era o que nos interessava. O transformadorzinho era para ser usado com amplificadores, então aí ele permitia trabalhar com uma potência maior. Então nós retiramos outros transformadorzinhos para poder usar isso como um sensor ultrassônico e como um emissor. Até hoje, se você tiver algum projetinho interessante, você pode aproveitar lá um velho tweeter, ou se você encontrar à venda um velho tweeter como esse, piezoelétrico, e usá-lo como um emissor ou um receptor ultrassônico. O transmissor e o receptor, que a gente deu o circuito completo, ali as duas plaquinhas e os dois circuitos, eles tinham uma configuração bastante simples. O transmissor era um oscilador com 4093 e uma etapa de potência com um transistor de potência. E o receptor, nós colocamos um PLL 567 para identificar a frequência do emissor. Então ele era sintonizado na frequência do emissor, obtendo assim maior ganho. Quando o sinal do transmissor era captado pelo tweeter receptor, os dois ficavam um de frente do outro, o circuito travava e ele não disparava o relézinho que tinha lá na saída. Se houvesse uma interrupção, mesmo que por um curto intervalo de tempo, o PLL produziria um pulso que dispararia um 5,5 monoestável. Então ele fecharia os contatos de um relé por um certo tempo. Ele dispararia um relé. E esse relé poderia ser usado num sistema de aviso, numa lâmpada para iluminar o ambiente, num alarme, ou ainda num sistema de aviso remoto. Né? Naquela época não existiam as IoTs como hoje, que poderiam ser conectadas, por exemplo, à rede e avisar você à distância pelo celular. Naquela época nós ainda não tínhamos esse recurso. Mas foi um circuito muito interessante, porque era uma solução diferente para o problema de um alarme ultrassônico, de uma barreira ultrassônica, como nós denominamos isso. Tanto que ele foi capa da revista, certo? Uma montagem bastante vistosa na época, as duas caixinhas vermelhas, uma
o emissor e o outro o receptor, e muita gente gostou do projeto, e até hoje ele pode ser aproveitado como base para outras coisas. Tanto o transmissor como o receptor PLL, uma montagem moderna, por exemplo, que até pode ser feita experimentalmente numa matriz de contato, pode ser usada para disparar, por exemplo, um microcontrolador conectado à internet a um outro dispositivo de controle. É lógico que existem hoje soluções muito mais modernas, com transdutores ultrassônicos diferentes, né, que podem ser usadas. Vale como curiosidade, inclusive, porque vocês podem, eventualmente, num trabalho, num TCC, montar esse circuito ou citá-lo como uma fonte de referência para vocês saberem como que era feito no passado. Né? Foi um dos projetos que fizemos que, na época, lá em 1991, fez muito sucesso. Se você gostou desse vídeo e quer ter mais detalhes no artigo, na descrição do vídeo você tem lá os links importantes. Deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima.